Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta edição do Nordcast. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é o jeito de ser do Nordestão. Já conversamos ao longo dessa jornada sobre muitas identificações, inclusive, que a nossa rede tem com o cliente. Mas hoje o tema é especial e os convidados também. Eu sou Cristiano Félix, faço parte do Conselho de Sócios e hoje estou aqui com Vivi, que é prata da casa há muito tempo. Eu conheço desde moleque, desde a época que eu brincava de pular pilhas de papel higiênico no depósito do escritório central. Alguém lhe conhece como Maria das Virgens? Se apresenta, fala um pouco da tua função, Vivi. Bem, boa tarde. Meu nome é Maria das Virgens, né? Mas isso aqui já indica o potencial de humanidade que existe no Nordestão. O meu apelido de casa chegou no Nordestão e virou meu crachá. O meu apelido em casa era Vivi, o povo na rua me conhecia por Vivi. E quando eu fui trabalhar no escritório do Nordestão, há 30 anos atrás, tinha uma pessoa da rua que me chamava de Vivi. Então ela disse: não, o nome dela é Vivi. E o crachá ficou Vivi até hoje. Então, tenho 31 anos de casa, comecei como operadora de loja, recepcionista de caixa e hoje estou à frente da equipe de prevenção de perdas, né, do Grupo Nordestão. Área super importante. Eu estou aqui também ao lado do Nóbrega, que faz parte da equipe de segurança. Se apresenta um pouquinho, seja muito bem-vindo. Opa, prazer. Meu nome é Rubem Nóbrega, eu sou gerente de segurança patrimonial da empresa, estou há 4 anos na empresa. Anteriormente vinha também do segmento de varejo, e aí fiz essa migração para o segmento supermercadista, né? Estou muito feliz e vamos falar aqui de um tema e de alguns assuntos que nós gostamos muito e tenho certeza que vai ser bacana. E a Jeane, que está num processo de transição de carreira dentro da própria empresa, hoje é do departamento pessoal. Jeane, conta um pouco da tua jornada e da tua transição para o programa de benefícios do Nordestão. Boa tarde, meu nome é Jane Carine, tenho 28 anos de empresa, 20 anos de RH e fui recepcionista de caixa, secretária, fiscal de Gunda, passei por as áreas de operações e hoje estou no Gente de Gestão e sim recebi o desafio para ir para a área de remuneração. É um desafio a qual está dentro de um dos valores, né? Ter um perfil realizador. Então, estou sendo incluída e aceitei o desafio, disse sim para o Nordestão há 28 anos atrás, então para mim é uma alegria estar aqui para falar dos valores da empresa. É a alegria, mas está ansiosa? Ansiosa. Eu também estou ansioso para começar, então vamos lá. Começando com vocês uma pergunta aberta para todo mundo, porque o tema de hoje é o jeito de ser do Nordestão. Quando eu falo isso, qual é a primeira palavra que vem à cabeça de vocês? Companheirismo e unidade, né? Eu vejo isso, trabalhar no Nordestão tem muito de você estar junto, a parte interna, nós clientes internos, colaboradores com colaboradores, e com clientes, né. Então você está junto, você está conectado com o outro colega de trabalho e com os anseios dos clientes. E vocês? Amor pelo que fazemos e prazer em estar no dia a dia com os nossos amigos, né, no ambiente de trabalho. É o acolher, o escutar, o estar, um sorriso, né, então para mim é muito bacana. Tudo isso a gente está falando de uma empresa que, como qualquer outra, pensa em oportunidades, pensa em crescimento. Como é que isso tudo se junta no momento que a gente precisa fazer acontecer, comprar e vender produtos? E a gente sabe que o Nordestão é um player super importante para o mercado, para o abastecimento das famílias natalenses, moçoroenses, de diversas regiões aqui do estado. Como é que isso tudo se conecta para a gente ter o jeito Nordestão refletido dentro das lojas? Bem, para iniciar, assim, esse papo, eu gosto de lembrar que o Nordestão é uma empresa de comércio varejista, e comércio varejista é serviço. Serviço já vem da palavra servir, servir a alguém, servir ao nosso cliente. Então a gente tem que estar disposto, os colaboradores de um modo geral, os parceiros do Nordestão, os fornecedores, inclusive, a servir. Então o modo de ser do Nordestão, eu acredito que paira sobre o servir. Eu tenho que estar disposto a servir
a Cristiano, que vai à loja, a Nóbrega, que eu não conheço, a Jeane, que é minha colega de trabalho, tanto aos clientes quanto aos nossos colegas. Eu acho isso super interessante porque quando eu trabalhava efetivamente como comunicador, um dos primeiros assessorados que eu tive era o Kleber Nóbrega, que ele veio justamente com o projeto Servir e automaticamente todas as pessoas associavam uma base. É o servir num supermercado, é um garçom num restaurante. Eu lido muito com isso, mas a primeira etapa que a gente fez do projeto Servir foi para médicos. Então é uma classe que parece que não está tão disposta de uma forma elitizada a servir. E a gente precisa entender que todos nós estamos a serviço porque vendemos algo, seja um serviço ou um produto. Então, servir faz parte da negociação que a gente tem no dia a dia, né? Em se tratando de pessoas, Jane, como é que você trabalha esse objetivo de conseguir treinar a equipe para servir melhor o cliente, para que a gente tenha esse reconhecimento de jeito de ser do Nordestão? A área do departamento de pessoal é uma área de serviços, né? A gente serve aos colaboradores internos com o seu salário na conta, a gente serve a ele em uma ligação que ele tem uma dúvida de alguma coisa de contra-cheque. Então, na hora que a gente estamos dentro do departamento pessoal, eu sempre passo para a equipe. Nós somos um time a qual a gente estamos servindo a empresa e esse serviço ele precisa ser dentro dos valores, gostar, acolher. Então é isso que eu sempre passo, sempre nas reuniões da minha equipe, eu vou lá e digo: "Gente, vamos iniciar falando sobre os valores. Tem que estar dentro de cada um de vocês, porque vocês estão aqui porque foi uma opção. Então, se eu optei estar dentro, então eu tenho que estar inserido com os valores da empresa". Gostar de cliente, gostar de atender e ter todos esses compromissos, não necessariamente a gente pensa automaticamente em segurança, né? Não, obrigado. Mas faz parte do ambiente acolhedor, você se sentir seguro dentro de um espaço. Como é que você percebe a tua função dentro dessa jornada que precisa abastecer a despensa da casa das pessoas e propiciando que elas estejam seguras dentro de loja? Perfeito. A nossa atividade de segurança, ela tem tudo a ver com a experiência de compra do cliente, porque os nossos seguranças, eles precisam ser anfitriões, tá? O anfitrião é o dono da casa que vai receber o seu convidado e ele prepara o ambiente da melhor forma para poder receber o nosso convidado. Então, fosse o tempo da segurança ser uma segurança mais rude, não é uma postura mais incisiva, não. Nós precisamos ser anfitriões para que a gente esteja preparado para receber o nosso cliente. Então, a segurança eficiente é aquela que impacta o mínimo possível na experiência de compra do cliente. Então, é aquela segurança discreta, aquela segurança nos momentos de crise. Ela tem que agir de forma rápida, discreta, precisa, para que o cliente não ele sinta o mínimo possível essa interferência. E aí não adianta de nada a loja estar preparada para receber o nosso cliente se o nosso segurança ele não estiver preparado para também recebê-lo, né? Então, muitas vezes o segurança ele é o primeiro contato do cliente na chegada da loja e é o último contato do cliente na saída. Então, se ele teve uma experiência boa nesse período que ele estava na loja, o segurança faz parte desse processo também. Senão a gente quebra essa cadeia dentro dessa experiência de compra do cliente. Então, a segurança hoje, ela é um serviço a depender da localidade, das circunstâncias, do negócio. É um serviço vital para a sobrevivência do negócio. No Nordestão, como é que você enxerga? Porque em muitos negócios a gente fala de segurança visível, ela ser invisível, ela menos perceptível. Na opinião de vocês, como é que isso funciona dentro da empresa para que traga um conforto de compra, que as pessoas se sintam seguras, mas não observadas o tempo inteiro? Sim. Hoje, o nosso país, né, e o nosso estado, ele requer a necessidade de uma sensação de segurança. Então, dentro dessa necessidade da gente prover essa sensação de segurança, tem que ter um equilíbrio, o cliente perceber que tem segurança, mas também não ser uma segurança
muito ostensiva, porque isso vai inibir o cliente. Aí entra dentro do que a gente falou agora há pouco, da experiência de compra do cliente. O cliente, para se sentir seguro, ele não precisa ver que a segurança está trabalhando. Ele precisa estar num ambiente e se sentir num lugar que não acontece nada. Essa sensação de segurança é que a gente precisa passar para o cliente. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? De prover a segurança, mas ajudar nessa experiência de compra do cliente. Os demais funcionários de dentro de loja, e temos gente de gestão aqui na mesa também, como é que é o comportamento? A gente já tem outras funções que elas são muito mais visíveis e elas precisam se colocar o tempo inteiro à disposição. Jane, como é que vocês trabalham esses colaboradores para que a experiência do cliente seja completa e ele saiba identificar e saber que pode contar com aquele colaborador? O cliente chega em loja e o colaborador está lá, olhando dentro dos olhos, chamando pelo nome, e tudo isso nos bastidores vem o treinamento, a capacitação, e tudo isso é mostrado para o colaborador da mesma forma. Tem um espelho, né? Como o cliente lhe vê, então ele vê, ele tem que enxergar o cliente nele. Então, é assim que eu quero ser tratado, é assim que eu quero ser chamado pelo meu nome. Então, toda essa parte interna, a gente, como gente de gestão, faz essa capacitação, orienta e mostra através da nossa missão, dos nossos propósitos, dos valores. Quando o colaborador ele está pronto para o trabalho e bem apresentado, ele também se sente melhor para a gente deixar de inferiorizar também aquela questão do servir que parece uma atividade menos valorizada. Vocês têm essa sensação de que quando a gente se prepara melhor para o trabalho, a gente não tem, a gente não se sente diminuído, porque todos nós partimos do entendimento de que servimos? Sim. O colaborador ele tem que ter ciência, antes de tudo, e nós, como colaboradores que acolhemos, né, os novos, a gente tem que instituir a presença de que servir é bom e é necessário, porque nós gostamos de ser servidos e para ser servidos a gente precisa servir também, não é? Então tem que ter essa consciência geral de que é importante e de que faz bem. Eu gosto muito de lembrar que o fato de a gente estar servindo ao cliente da melhor forma possível, atendendo não só ao produto que ele deseja naquele momento, ou no caixa, ou no balcão de frios, laminados, seja como for, mas assistindo, como a Jeane falou, dando atenção, de forma genuína mesmo, atenção, faz a empresa crescer, né? E faz a gente alcançar a nossa visão, que é ser a empresa supermercadista preferida. Não é ser a maior, é ser a preferida, não Mas se a é? gente for a maior também tá tudo bem, né? Tá Ah, então ótimo, tá bom. porque eu gosto de trabalhar numa empresa que cresce. Ok, obrigado. E era isso onde eu ia chegar. É que a gente tem que orientar o nosso colaborador, não só os que estão chegando, mas os que já estão na casa, de que a gente, atendendo bem, servindo bem, a gente faz a empresa crescer. E todo mundo quer trabalhar numa empresa que cresce. Ninguém gosta de ser lembrado por ter sido ex-funcionário da empresa Y que teve que fechar as portas por um problema, seja qual for. Então, eu gosto muito de lembrar disso. E sempre que a empresa, o Grupo Nordestão, cresce, dá um passo, abre uma unidade, expande, cria novos serviços, como rotisseria, restaurante, seja qual for, eu gosto de lembrar, mais pessoas serão promovidas, mais gente que está apta ao mercado de trabalho vai chegar para trabalhar conosco. E tem mais diversidade também dentro do negócio, né? Tem atividades novas que a gente pode desenvolver. Às vezes, eu vejo muito isso acontecendo dentro do Nordestão. Você é uma prova disso também, né, Vivi? Às vezes a gente começa uma jornada num espaço, adquire conhecimento, vai para outro setor, e essas mudanças naturalmente acontecem. Porque se você tivesse há 30 anos no mesmo lugar, seria muito complicado, né? Não Eu não gostaria. tenho esse perfil de suportar 30 anos fazendo a mesma coisa, mas admiro quem tem e conheço pessoas que fique bem claro aqui, isso não é uma crítica, diminuindo. Eu tenho colegas de trabalho que quando eu entrei no Nordestão, loja Alecrim, para ser operadora de caixa, estavam lá. E hoje fazem questão de estar lá.
E são operadores de PDV que dão muita atenção aos clientes, são bem conceituados, eles fazem com gosto, com amor aquilo. E é do perfil deles, E entendeu? ele está feliz E onde ele está, está né? feliz Isso e aí. está exercendo aquela função. Eu não tenho esse perfil, tá? Eu não tenho, mas admiro quem tem, tá? De ficar tanto tempo fazendo aquela mesma coisa. E é louvável, porque não são para os fracos. Sim. Passar muito tempo repetindo uma operação desde que aquilo lhe consome 8 horas por dia, mesmo você estando com clientes, com pessoas diferentes, Com mas demandas diferentes com todos os demandas dias também, diferentes, né? se adaptando. Gente, quando eu entrei no Nordestão, ainda não era, a moeda não era essa não, né? Era Não outra. existia bip para passar, Faz um né, no pouquinho de PDV. Não, tempo. era um negócio assim, sabe? Ai, as crianças não vão entender. Então essas pessoas estão lá e é louvável. E a gente tem muitos funcionários assim. Eu lembro quando eu estava na outra área, uma vez a 30 gente. anos, mas tá boa de memória, hein, Vivi? Vamos lá. Tô. Eu trabalhava na outra área anterior e a gente fez uma conta junto ao departamento pessoal, em média, quanto tempo os nossos colaboradores ficavam. Isso foi na época do planejamento estratégico, a gente definiu novas culturas, Sim, a sim. nova propósito, missão, etc. E eu lembro que, em média, o nosso colaborador ficava 8 anos na casa. Eu estou falando de colaborador de loja. Então, isso faz tempo? Faz. Foi no início dos anos de 2020. Mas é muito tempo, né? É muito tempo. Hoje nós vivemos um processo de mudança das gerações, do mercado de trabalho, onde se você falar para um jovem de 22 anos, você pensa em ficar 8 anos na mesma empresa fazendo o mesmo trabalho? Muitos vão pular da cadeira, Sim. né? Mas isso é um retrato da empresa que nós disponibilizamos ao colaborador, né? O acolhimento, gostar de gente. Essa pessoa está aqui, esse colaborador está aqui, ele tem uma perspectiva de engajamento, de crescimento, de evolução, né, pessoal, de estudar, de conhecer outras coisas, aprender novas tarefas. Isso que você está falando é super importante porque é realmente um desafio geracional, né? A gente está falando, a minha geração também é assim, em que a gente via carreiras em Y e elas começavam, desciam aqui um pouquinho, que era o período de aprendizado, mas logo você subia. E você subia e trabalhava até o resto da vida, que era quando você aceitava descer. Hoje as carreiras e os consultores trabalham muito a carreira em W, ela podendo ter flutuação, subir e descer o tempo inteiro, a partir do momento em que você começa a evoluir, você aceita até reduzir o seu salário, reduzir outros benefícios, desde que você tenha mais aprendizado e que com isso você volte a subir e vá para um espaço ainda maior. Então é realmente uma mudança geracional que faz com que alguns parâmetros mudem. Né? Quem trabalha no departamento de gente trata isso como turnover, né? Então a gente, se antigamente tinha 8 anos de um colaborador em média ficando dentro da loja, às vezes o desafio é manter um número que também seja baixo, porque existe uma energia, um investimento de dinheiro para treinar pessoas para que elas consigam trabalhar e façam com que o Nordestão continue sendo referência nesse jeito de atender. Como é que isso está no seu dia a dia, Jane? Essa questão de trabalhar para que as pessoas se sentam satisfeitas e motivadas para continuarem a sua jornada de trabalho. Quando a gente fala sobre esse tema, ele é muito importante porque hoje, dentro da empresa, a gente vê o aprendiz, que ele trabalha 4 horas, e de repente ele entra na empresa e fica encantado com tudo que ele vê dentro da empresa. E de repente ele sai de um projeto aprendiz para um assistente, para um analista, mas o pensamento dele é: eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu quero crescer. Então, dentro da empresa, ele percebe que a empresa ela busca o de casa, né? E com isso ele vai lá, olha para dentro de si, e diz: eu vou buscar conhecimento, aprender, e aí ele vai seguindo. Eu, dentro da minha área, eu tenho 2 analistas que eles eram aprendizes e hoje eles são analistas de folha de pagamento, por conta própria, fizeram faculdade, está buscando conhecimento porque ele acredita
que ele vai crescer cada vez mais dentro da empresa quando ele olha para a história de outro colaborador. Ele enxerga. Faz diferença para vocês estarem dentro de uma empresa e atenderem clientes, sabendo que essa empresa se preocupa com as suas mudanças também, e de repente você enxergar a possibilidade de você se encaixar em uma outra função? Total. Prova sou eu. Por que que você aprova, Jane? Quando eu entrei dentro da empresa, eu escutei de um gestor que disse: a empresa está aqui, ela é viva, e dentro desse viver você vai se movimentando. Então, vai depender de você crescer junto com ela. Então, com essa fala, eu fui lá buscar aquilo de me movimentar, né? Então, assim, eu era do caixa e, de repente, quando não tinha aquele movimento, fechava meu caixa, eu ia para o abastecimento, abastecer, e ali eu não, no caixa eu estou sentada. Não, eu ia para o abastecimento porque eu estava ali aprendendo o fluxo, né, as mercadorias, ficava no atendimento ao cliente, fui ser secretária de loja, então tudo isso foi um degrau, subindo, aprendendo. Ah, mas você ganhava a mais com isso? Não, mas o conhecimento sim, Então ganhava. ganhava o conhecimento, não ganhava o dinheiro, né, sobre Aham. aquela função, mas o conhecimento sim, né, então prova sou eu. O conhecimento às vezes vem em forma de escuta também, de você ouvir a orientação de um chefe, ouvir a orientação do que o cliente diz que você precisa melhorar. Como é que vocês trabalham no dia a dia essa escuta genuína para que o serviço também seja melhor? É, coincidentemente, aqui na mesa nós temos 3 gestores, né, de pessoas. Jeane até gestora do setor de pessoal, né. Então, assim, se a gente não ouvir o nosso colaborador não vai nos ouvir. É fato, É né, troca, é né? troca, né. Então, é importante a gente lembrar, quem trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, precisa ter um ambiente que lhe dê garantia de que o trabalho fluirá de forma leve. Uhum. Não é fácil. Sim. Eu estou falando dos bastidores, de uma área administrativa de um escritório. Ora, eu passo de segunda a sexta com uma equipe de 12 pessoas, que se eu não tornar aquele ambiente leve, vamos ficar estátuas ou pessoas fechadas. Eu tenho que saber um pouco deles, principalmente como líder, até para saber olhar e ver o comportamento. Como era no passado, os pais conheciam os filhos olhando para eles. Opa, esse menino tem alguma coisinha hoje distorcida. Então a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, como o Jean gosta de falar, ouvir, para que a gente deixe aberta essa porta, esse elo. As pessoas têm que se sentir seguras em trabalhar numa empresa que sabe que na hora que precisar levar o filho ao médico, gerencialmente ele vai chegar para o seu gestor e vai conciliar aquilo, né? Ele tem que sentir segurança nisso. Porque a gente, como gestor, a gente também precisa. E a vida também E a acontece vida fora do é isso. negócio, né? A vida é isso, não é? É conciliar, um funcionário está desejando muito fazer uma viagem, se planeja financeiramente durante um ano. É natural isso acontecer. E você entender que aquilo vai fugir um pouco daquela rotina de trabalho e você, como gestor, um pouco ter empatia, se colocar na posição daquele momento, né? A empatia, o ouvir, o prestar atenção. Nós estamos lidando com pessoas. Faz toda a diferença. E deixar ouvir. A cadeira do lado vazia para que uma pessoa sente, converse com você. Que venham pessoas de outros setores e sintam segurança de conversar com você e se abrir. E às vezes a gente tem que ter aquele cuidado de dizer assim: olha, eu não vou resolver nada, mas se você quiser conversar, senta aqui. Porque cada um tem suas lutas, né? Sua história de vida, tem as suas intimidades que ninguém sabe. Mas a gente precisa atenuar para que a gente consiga entregar os resultados que a empresa precisa. Isso pode ser uma técnica da gente? Você me falou uma coisa muito legal que eu ainda não experimentei, mas de repente, quando a gente encontra semelhantes, é muito mais fácil ter um diálogo, trocar trabalho, vida pessoal, enfim.
Mas quando a gente senta num refeitório, seria uma boa prática eu sentar longe das pessoas que eu já troco, que eu já conheço, esperando deixar o espaço vazio para que outras se cheguem. Como é que vocês enxergam isso no fortalecimento do que a gente tem internamente e com o cliente, que é cada vez mais diversidade? Isso faz todo sentido. Que quando o Vivi estava falando, eu ia falar, diálogos simples é que criam essas conexões dos líderes e os liderados. Então, uma conversa informal, na sua grande maioria, ela vai surtir muito mais efeito do que um momento formal, como, por exemplo, um feedback, né? Seja um feedback positivo ou um feedback para o desenvolvimento do colaborador. Quando você está num ambiente que é relativamente informal, que você começa a dialogar com ele, ele se sente mais à vontade. Então, muitas vezes, numa conversa informal, você consegue ajudar o colaborador ele vai desabafar, né? Ele vai passar para você algumas situações. Então, essa conexão natural do dia a dia só vai conseguir conquistar se a gente der abertura para isso, Eu né? já comecei a me coçar aqui, É. porque vocês ficam falando e eu fico pensando em muitas coisas. Eu tento não vir ou não olhar muito para o roteiro, justamente para ouvir vocês e perguntar em cima do que vocês estão me trazendo. E uma coisa, Nóbrega, que você está falando que para mim é super importante e eu gosto muito de ouvir sobre isso, é que há uma grande diferença, um abismo, aliás, quando a gente fala em pedir feedback e receber feedback. Receber feedback, para que isso aconteça, a gente tem que deixar as portas abertas para que a outra pessoa se sinta à vontade para vir falar também, né? Como é que isso é trabalhado, assim, na rotina de vocês? E aí a gente entra nas individualidades do cidadão, né? Cada colaborador tem uma cabeça, cada colaborador você vai precisar ter um jeito, uma forma de conversar com ele. Então vai ter aquele colaborador que ele não vai se sentir à vontade em um ambiente como o nosso aqui, um ambiente relativamente formal. Então o líder tem que ter essa sensibilidade de perceber qual é a forma que ele vai conversar com aquele colaborador. Cada cabeça é um mundo. Então, quando a gente tem naturalmente essa proximidade e dar essa abertura, não fica difícil para o líder lidar com essas questões com os colaboradores. Porque se você tem uma liderança próxima ao time, se você já dá essa liberdade, naturalmente você vai saber qual é a forma que você vai conversar com o colaborador. Por mais difícil que o assunto seja, mas você vai saber lidar individualmente com cada colaborador, né? Nós temos um universo dentro do setor de segurança de mais de 300 colaboradores hoje. Claro que para o Nóbrega, gerente de segurança patrimonial, é muito difícil você saber cada segurança, o que cada segurança passa. Mas eu tenho um time de líderes do meu lado que, através das nossas conversas, orientações, do nosso dia a dia, nós procuramos manter um nível de liderança que todos tenham essa abertura, para que a gente tenha esse equilíbrio, né? Então, primeiro eu tenho que dar o exemplo. Então, eu tenho que ser um gerente que tenha esse trato com as pessoas, com os colaboradores, para que os meus supervisores, os meus líderes de loja também se sintam à vontade e que daí eles comecem também a exercitar essa liderança para os nossos seguranças. E não é porque o Nóbrega é o gerente de segurança que ele não tenha contato também com o segurança. Isso acontece diariamente, de forma informal, inclusive, pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp, pessoalmente. Então, isso é um processo natural que a gente vai construindo, e aí os colaboradores vão se sentindo à vontade. Então, dentro do servir, quando nós começamos aqui a conversa, nós, líderes, nós temos que ter o coração e a cabeça aberta para servir os nossos colaboradores. Isso é uma ciranda que ela tem que funcionar. Por quê? Porque se eu não tenho os valores da empresa dentro de mim, eu posso até tentar praticar os valores, mas em algum momento o Nóbrega, que não tem os valores, ele vai se sobressair, né? Então, assim, isso tem que ser um exercício que nós temos que fazer na nossa vida
a identificação com os valores da empresa, nós temos que praticar e viver. Então, quando o Nóbrega ele pratica os valores da empresa, naturalmente os liderados do Nóbrega percebem os valores da empresa nele. E, naturalmente, os liderados acabam se espelhando nos líderes. Então, eles se sentem também, não digo na obrigação, mas eles se sentem abertos para praticar também os valores e até certo ponto se policiar, né? Porque cada ser humano tem uma forma de agir. Então, se eu tenho um líder que ele tem uma liderança mais autoritária, ele já vai, opa, peraí, que Nóbrega ele não tem essa liderança autoritária. Então, eu acho que eu tenho que ter um pouco de cuidado para me poder tentar me espelhar nele, né? Então, essa ideia de espelho eu acho que é super interessante para a gente exercitar, porque tudo fala, né? Eu vou contar uma coisa assim só para divertir a gente, porque eu gosto de fazer esses momentos. Mas o que você estava falando, Nóbrega, para mim é super importante da comunicação horizontal e a gente entender que absolutamente tudo comunica, né? Hoje eu já uso a cadeira com encosto um pouco mais alto no escritório, por causa da coluna mesmo, né? Mas em determinado momento, quando eu comecei a trabalhar, todos os encostos eram mais baixos, porque isso também comunica autoridade ou não. E a gente não precisa de uma cadeira ou de uma mesa para definir quem é o líder dali ou para definir uma autoridade. Entendendo que tudo comunica, como é que a gente faz esse equilíbrio de parar e ouvir sem deixar de lado as nossas funções, porque se a empresa é um organismo vivo, né, Jane? Lá tem muita gente que também tem vida dentro e fora. E a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente para ouvir as demandas e os momentos de todo mundo, ele também não pode comprometer o resultado. Como é que vocês fazem para balancear isso? É Cheguei num tema difícil, né? isso. Mas faz parte, não é? Faz parte. Faz parte. Como eu falei, tem que ter a cadeira, tem que ter a disponibilidade. A gente tem um líder lá que às vezes a gente tá conversando com ele, ele faz, eu estou prestando atenção. Assim, tá aqui. Sim. Aí se você para, se você para porque acha que ele não tá falando, ele diz, vá, continue. Eu tô ouvindo o que você tá falando. Eu tô entendendo. Então, assim, algumas pessoas têm essa habilidade, não são todas. E é normal. E tá certo. Eu sou diferente de Mas você Cristiano. pode chamar de crico. Eu respondo até buzina de carro. Mas a maioria das pessoas usa isso como distração. Ninguém consegue Isso, fazer, às vezes, isso. duas atividades ao Não, mesmo tempo, né? isso. Então, assim, você tem que desenvolver essa habilidade de deixar a pessoa falar, até para você ser um sinônimo de uma escuta genuína, né? Deixar a pessoa falar, sentir à vontade, saber cortar quando o negócio está se estendendo, está fugindo do tema, e montar os mosaicos. No mundo corporativo, é muito importante a gente montar os mosaicos, né? Então, assim, na informalidade, como o Nóbrega falou, eu estou conversando em algum momento com Jeane, e ela me traz uma informação que fique bem claro. Não estou falando de fofoca, eu estou falando de informação, com fatos e dados, tá? Que casa com outra informação do meu trabalho, da minha área. Então, você monta o mosaico. Se Jeane está dizendo que essa situação H resulta nisso, eu posso trabalhar isso naquela outra relação lá com o meu colaborador de tal área, que eu vou ter um resultado melhor. Então, é montar o mosaico. E você vê de longe, você estruturar a sua mente para ver de longe. Isso você consegue muito bem na escuta, no diálogo, ouvindo um desabafo, ouvindo um elogio, ouvindo situações, presenciando situações, porque tem que estar com o olhar atento. Mulher geralmente é boa nisso, né? Porque ela fica o olho aqui, o ouvido ali e sentindo outro perfume. Então ela concilia as três coisas. Então, assim, tem que ter esse tato. Mas tá tudo bem quem não consegue. Porque, né? Eu não tô dizendo que eu consigo 100%. Mas você tem que ficar atento aos sinais do colaborador. Eu tô pensando, principalmente quem está em loja, né? Que, frente de loja, por exemplo. Cláudia, que é gerente da loja Lagoa Nova, já falou no outro episódio, né, que ela tem uma gama de funcionários. Então, ela tem que ter aquela habilidade de ter gestores que são o elo entre os operacionais com ela. Então, é muita gente, mas tem que ficar atento, vendo os sinais. Ela talvez não consiga ter essa cadeira, ela não consiga fazer isso, mas você tem que prestar atenção ao comportamento, principalmente, das pessoas,
para saber como está o desenvolvimento, porque aí você vai entender por que as entregas estão ocorrendo show ou porque elas estão ocorrendo medianas ou abaixo. Porque o comportamento entrega muito. Quando eu falo em resultado, é porque a gente vive num calendário, né? E todos os meses a gente precisa entregar um resultado. Então, corrigir alguns momentos em que a equipe não vai tão bem, às vezes a gente tem um intervalo muito curto. É de dias, no máximo uma semana, para a gente conseguir resolver uma questão e ter empatia e, ao mesmo tempo, fazer com que o restante da equipe continue produzindo. Se você perde uma pessoa em determinado momento por uma questão de saúde, por algum afastamento, essa empatia, como é que vocês exercitam? Eu acho que o grande segredo da nossa empresa, da liderança, quando a gente vai tomar decisões estratégicas e precisa gerar algumas mudanças, por mais que sejam profundas, a forma de se comunicar com o time é que faz toda a diferença, né? Uma comunicação objetiva, simples. E como nós somos uma empresa que nós temos um foco em pessoas também, nós precisamos fazer com que essa comunicação ela gere o mínimo de ruído possível e que as mudanças sejam feitas de forma que seja menos traumático para todo mundo. E aí cabe a nós, líderes das áreas, ter essa sensibilidade, né, de estar acompanhando e mostrando a necessidade das mudanças. E naturalmente as equipes elas vão absorvendo aquilo, vão se adaptando. Então acho que é muito do trato que a gente vai ter com os colaboradores. A gente sabe que a velocidade hoje em dia é muito grande, né? Nos obrigam a gerar mudanças em um tempo muito curto, mas a gente não pode esquecer de ter essa sensibilidade, esse cuidado. Eu não acredito muito em mudanças muito rápidas num tempo curto, viu? É, Não, obrigado. Porque às vezes a gente acha que conseguiu mudar, mas tem um efeito rebote depois é, e a gente vê que os comportamentos voltam. Então, mudança tem que ser feita tem que ser feita, com tem que ser alguma feita. tranquilidade, né? Então, para o nível estratégico, esse time das mudanças é um time. Para o nível operacional, esse time da mudança muitas vezes é muito curto, porque eles não acompanham essas discussões estratégicas, e aí, quando é chegado o momento de gerar a mudança, para a turma que está lá na ponta, é um time curto. Sim. E aí é essa sensibilidade que a gente tem que ter, né? Para poder a gente vender a ideia, mostrar para as pessoas a necessidade da mudança e elas irem absorvendo. Por quê? Porque a depender da comunicação e da forma da gente lidar com isso, isso vai refletir no colaborador lá na ponta, isso vai acabar refletindo no nosso cliente, né? Então, quando eu falei esse círculo, essa ciranda, ela precisa ser contínua, do cuidado, do servir, né? Do atendimento, isso tem que partir da nossa liderança estratégica para os nossos gerentes, para a nossa supervisão, para os nossos colaboradores da ponta e para chegar no nosso cliente. Então a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque esse cuidado com o cliente externo, que é o nosso cliente em compras, a nossa empresa tem essa expertise de ter esse cuidado com o nosso cliente interno. Esse DNA do Nordestão, dos nossos colaboradores, com relação aos nossos valores, é o que fez a nossa empresa chegar aonde está. E é o que vai fazer a nossa empresa se tornar a mais querida do Nordeste e, quem sabe, a maior. Né? Então, Eu estou te ouvindo falar e não paro de pensar em em um desses exemplos, né? Eu acho que quando chega na ponta do cliente, a coisa parece realmente que precisa ter uma velocidade de resposta muito grande. Lembro que uma dessas mudanças que impactou nos clientes, ela começou do entendimento de que a jornada do cliente precisava ser diferente e que a gente ia mudar a disposição de produtos dentro da loja. Isso parte de uma discussão da cabeça do comercial que precisa disponibilizar uma gama maior de produtos para que a jornada seja melhor e que a gente venda mais. Porque vender mais significa que o cliente está mais satisfeito porque encontrou tudo num só lugar. Isso
quer dizer praticidade. Mas para sair da cabeça do comercial, para ir para uma negociação com fornecedores, para estar dentro da loja com a equipe operacional e o cliente entender por que a gente fez aquilo, às vezes é realmente um intervalo muito curto e o cliente diz: mudaram tudo de lugar? E agora que eu não me encontro mais? E gera um trabalho também muito maior, um esforço das equipes por acompanhar, por levar em cada prateleira. E é um esforço de trabalho muito grande, né, Jânia? Naquele momento que a gente fez isso, como é que você sentiu que os colaboradores estavam diante de uma decisão que parecia simples, mas o tempo da discussão até o resultado chegar na loja demorou um pouco? E na hora da implementação parecia que tinha de ser mais rápido para a gente responder e, de fato, continuar atendendo. Quando a gente faz uma mudança dessa, o colaborador, ele tem que andar na loja, né, na área onde a seção do papel higiênico ficava de um lado, numa seção, agora está em outra seção, para que ele possa conhecer toda a loja, para que quando o cliente chegue, ele saber dirigir o cliente no lugar certo. Então, existe por trás tudo isso, né? O colaborador conhecendo a loja internamente e, ao entrar o cliente, ele saber levar onde teve aquela mudança. Vocês acham que o cliente ele gosta de solicitar os nossos colaboradores ou eles gostam de entender como é que a loja funciona e se autosservir? Porque supermercado é um autosserviço. A gente tem um nível maior de serviço dentro do nosso autosserviço, justamente porque faz parte da cultura do Nordestão oferecer sempre mais. Mas o modelo de negócio é para você chegar, empurrar o seu carrinho, pegar da prateleira, passar num caixa, cada vez com mais autonomia. Vocês acham que o cliente ele está buscando mais contato físico com os nossos colaboradores ou ele prefere se servir? O cliente nordestão, ele gosta do contato com os colaboradores, inclusive o contato diário. Ele conhece o nosso funcionário pelo nome, né? E os nossos funcionários conhecem os nossos clientes também pelo nome. Então, eu sinto que o cliente do Nordestão, ele gosta desse contato, né, com os nossos colaboradores. E também é um dos nossos diferenciais, né? Então, o nosso cliente, quando ele não encontra um produto, o nosso colaborador no PDV pergunta para ele se faltou algum produto. E nós damos o retorno para o cliente depois sobre o produto que ele não tinha encontrado. Então, isso faz de nós sermos diferentes diante do mercado e, com certeza, na minha opinião, o cliente nordestino ele gosta desse contato. Claro que no universo de clientes, a gente vai ter também os clientes que preferem ter a sua experiência de compra de forma mais autônoma, digamos assim, né? Self-checkout, outros serviços que nós temos que ele já está habituado, porque aí entra também, são gerações diferentes também, né? Para lidar com tecnologia, com alguns tipos de serviço. Então, nós atendemos todas essas gerações, desde do bisneto, o neto, o avô, o pai, o tio, né? São famílias que gerações frequentam a nossa loja. Então, a gente tem que ter esses serviços aí de diversas formas para poder atender todos os públicos, né? Então isso é um diferencial nosso. Então eu entendo que o cliente ele gosta desse contato. Eu vou atravessar isso, porque no final das contas queria ouvir a opinião de todos vocês, mas o Nóbrega acabou de me falar do self-checkout. E eu acho que em todas as áreas de vocês existe hoje um desafio que é como é que a gente trabalha pessoas para que elas continuem servindo o melhor e o Nordestão tenha esse jeito de ser, se a gente tem socialmente a ideia de que as máquinas vão substituir o trabalho humano. Eu digo que está em todas as áreas, porque quando a gente fala de frente de loja, tem o caixa que pensa, se a gente vai deixar de ter caixas embaladores e o cliente vai fazer sozinho, a gente está reduzindo o número de colaboradores. Se a gente tem mais equipamentos de segurança de vídeo, a gente vai ter menos gente, porque eu vou precisar de uma pessoa para monitorar, de outra para agir em situações pontuais. E parece que a gente vai tirando o espaço, a gente, não o Nordestão, mas o mercado, vai tirando os postos de trabalho. Quando, na verdade, a gente sai de 2 para 3 mil, para 4 mil, para 5 mil colaboradores e a gente vê um número crescendo. Como é que vocês
tranquilizam suas equipes quanto à ferramenta da tecnologia, as ferramentas da tecnologia no auxílio a esse trabalho para que isso, na verdade, gere um estímulo, porque a gente tem também um processamento de dados, mais informações, de uma maneira mais rápida que pode nos ajudar. Isso, né? A gente tem que estimular o nosso colaborador a se desenvolver, a se capacitar tecnicamente. A inteligência artificial, ela é feita por pessoas, né? As ideias são das pessoas e são inseridos os dados e lá é compilado e traz os resultados. Mas tudo nasceu das mentes humanas, né? A gente tem que ter isso bem claro. À medida que vai se utilizando a IA, lógico, ela vai se desenvolvendo, mas as pessoas também são assim, Sim. né? Então, há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, não existia uma equipe de programadores, de desenvolvedores de sistema dentro do supermercado Nordestão. Existia processamento de dados, o nome da área, inclusive, era CPD, Central de Processamento de Dados. Eles só digitavam em um monitor. A partir da década de 90, começou-se a capacitar funcionários para os programadores começarem a desenvolver. Sim. E hoje nós estamos no 2025, onde a área de TI tem na faixa de 20 pessoas entre automação, processamento, compilação de dados, sem falar nos analistas que estão nas áreas internas. A área de processo tem analista, segurança tem analista, DP tem analista, que essas pessoas estão lidando com dados, com informações, né? E são exatamente essas informações que fazem com que a empresa evolua na rapidez que o mercado exige. Então, assim, é você trazer para o seu colaborador que, ó, você precisa se capacitar para a gente ser mais ágil, para a gente acompanhar a fluidez do mercado. É um processo, assim, que você não tem que impor o medo de perder a vaga. Você tem que impor a certeza de que precisa se desenvolver. Na área que eu estou à frente, que é prevenção de perdas, né? A gente fala prevenção de perdas, mas tem que falar não só o prevenir um prejuízo financeiro da empresa, é prevenir e garantir que que o cliente está levando o melhor produto possível para sua residência, para alimentar a sua família, né? Então, a gente precisa estar ali observando produtos na validade, produtos com alto teor de sódio, o que deve estar numa categoria de saudável ou não, se isso se encaixa com o propósito da empresa, avaliar situações e processos que podem causar o dano à mercadoria, né? Porque tem que minimizar. A empresa é viva e precisa de um retorno financeiro, de um resultado para continuar crescendo. E a gente faz parte desse processo para ajudar nisso. Mas precisa conscientizar a todos que os processos ágeis trazem um retorno mais rápido. E o mercado está ágil. Você não tem mais uma semana para lidar, para dar uma resposta ao seu gestor, né? Eu tenho que tomar uma decisão hoje e amanhã de manhã eu tenho que estar em Mossoró, né? Então, assim, literalmente, né? Ah, vai, porque eu tenho uma equipe lá que está precisando do meu apoio e fazer acontecer algumas coisas. Isso acontece muito com Nóbrega, né? Que tem uma equipe espalhada em todas as unidades. Hoje a gente tem 20 lojas, mais CDs, mais distribuidora, tudo. Então, Nóbrega, ele tem gente em todos os espaços físicos do Nordestão. Mas a gente precisa lidar com isso. E a gente precisa estar consciente de que isso faz parte. Não há uma forma de não ter a tecnologia ou não ter os processos automatizados mais. Isso é fora de cogitação. Na área de vocês é assim também? A tecnologia ela vem nos ajudar a pensar mais rápido nas tomadas de respostas, de decisões. A gente prova hoje, o Nordestão, ele saiu de um banco tradicional para um banco digital. Então, imagine você abrir as contas de 4.000 colaboradores. Aí você para e diz, como a gente vamos conseguir? Né? E ali, cada colaborador, pegando seu celular, baixou o aplicativo, abriu a conta, e de repente, essas contas já são migradas para a folha de pagamento, e quando a gente menos esperou, a gente saiu do banco tradicional para um banco digital. Então, os colaboradores hoje têm na sua mão
a facilidade, né, de receber lá o seu salário. A gente temos o app Nordestão, onde ele vê o seu contra-cheque, o espelho de ponto, onde a gente tinha uma pessoa para fazer as impressões de papéis, e agora não precisa mais, ele vai lá, baixa seu contra-cheque, baixa seu espelho de ponto. Então, a tecnologia ela vem para somar. E com essa soma, ela vem nos dar, uma rapidez também em uma tomada de decisão. Prova essa foi Mossoró, né, a gente de repente a gente vamos para Mossoró, aonde a gente tinha ali os colaboradores da antiga, rede, e precisaremos colocar na folha de pagamento. E aí a gente pega aqueles dados, junto com a tecnologia, fazer importação em folha, mandar para governo, então tudo isso menos de 30 dias, né. Então a tecnologia, ela não veio tirar, uma vaga, a gente não precisou aumentar o quadro. O time que a gente estava, com a tecnologia, nos ajudou a colocar os colaboradores dentro da folha de pagamento. Sabe que uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que dentro desse imaginário coletivo do que as pessoas pensam que a tecnologia atrapalha postos de trabalho, que corta isso, que corta daquilo, porque a empresa precisa enxugar despesas, às vezes o uso da tecnologia aumenta a despesa. Porque você elimina ali duas pessoas que podem ser aproveitadas em outro espaço e elas deixam de fazer o controle manual de ponto e você investe num sistema que está custando 10 vezes mais, mas que vai dar uma informação mais rápida, não só para a gestão, mas para que o colaborador também tenha autonomia de acompanhar o seu próprio contra-cheque, acompanhar a sua folha de ponto. E às vezes o sistema, ele não está para competir com o humano. E não é certa essa ideia, não sempre, de que a gente investe em tecnologia para reduzir postos de trabalho por uma questão econômica. Às vezes é uma questão que custa, inclusive, mais caro. Eu não vou nem falar sobre investimentos, né, Nóbrega, em segurança, sobre todas essas questões de vídeo monitoramento, de sistemas robustos para gravação de todas essas imagens. Isso também custa muito caro e não está aqui para competir com o humano. Penso Perfeito, eu. perfeito. Na nossa área, hoje nós trabalhamos com algumas tecnologias de ponta, né? Que essa tecnologia dá o suporte e auxilia o time na loja. Então, toda a equipe, todo o time tem um entendimento de que a tecnologia aplicada na segurança, ela veio para ajudar. E ela tem ajudado de fato, né? Nós temos tido resultados muito bons com o uso da tecnologia, inclusive alguns sistemas com alguns analíticos, né? E isso tem dado suporte para o time. Então, essa casadinha do time em loja com a tecnologia tem dado super certo na segurança patrimonial. E na evolução da criminalidade, né? Nós precisamos também acompanhar essa evolução e criar meios, ferramentas para que a gente consiga ter mais assertividade nas nossas ações. Que é natural que em todo o ambiente você vai ter situações que você vai precisar tanto do suporte humano como também da tecnologia. Então essa casadinha tem funcionado muito bem e também tem dado para o cliente essa tranquilidade, essa sensação de segurança, porque tem todo um time trabalhando por trás, né, para poder dar esse suporte. Sensação de segurança é um assunto que me pega muito, porque a gente também, muito comumente, fala sobre isso ser visível ou invisível, como é que eu me sinto seguro num espaço. E um ano atrás, mais ou menos, eu estava deparado com um estudo que mostrava que as pessoas ah, que estavam em bairros mais periféricos, de classe D, de classe E, tinham mais essa preocupação em iluminação dentro da loja. O estudo se baseava basicamente na diferença de comportamento para o mercado de luxo, que às vezes você vê uma bolsa com uma luz pontual em cima e é quase tudo muito escuro. E mesmo assim a pessoa que está comprando aquilo, que tem um alto poder aquisitivo, se sente super segura num ambiente escuro. Como é que isso acontece dentro da cabeça da gente? Mas é óbvio, porque nas ruas, se elas estão bem iluminadas, isso reflete em uma redução de criminalidade, de insegurança. Então, o mínimo que a gente pensa na estrutura, em ter um ambiente que acolha, para além de funcionários, tudo tem de ser pensado em trazer esse conforto e essa segurança para o cliente. Uma loja bem iluminada, principalmente as lojas que não estão em grandes avenidas, elas precisam de uma estrutura de arquitetura e de iluminação
que chame muito mais atenção para atrair essa segurança, para que o cliente entre nas lojas do Nordestão de Superfácil e perceba que está num ambiente protegido e que ela vai poder sair de lá e ir para sua casa terminando uma jornada com essa segurança. Às vezes eu penso nessas ferramentas que a gente tem, desde a iluminação ao uso da tecnologia, que tudo nos auxilia. É muito diferente de 53 anos atrás, quando a gente abria as portas de um mercado e esperava que as coisas simplesmente acontecessem. Elas não simplesmente acontecem. A gente tem muito esforço e estudos do outro lado, por isso que a gente tem que sempre bater nessa tecla da importância, né, dos estudos e fazermos com o material humano análises cada vez mais assertivas para o melhoramento. Como é que vocês veem essas questões que envolvem, então, os dois lados? Não a substituição do humano, não só a tecnologia, mas a necessidade de análise de todos esses cenários para que a gente construa um espaço melhor. Hoje, sem informação, nenhum gestor, pelo menos na linha de varejo, ele vai conseguir progredir, fazer com que sua empresa evolua e traga melhores resultados, né? E tratar a informação. O número é frio, né? O número é frio. Você precisa mergulhar no dado, você precisa entender o que gerou aquele resultado para tomar as decisões mais assertivas. E isso implica, novamente, em colaboradores bem capacitados, em inovação, em você instigar o seu colaborador a aprender mais, né? Entender o que ele faz. É, assim, um exemplo besta. Eu lembro quando eu peguei a primeira nota fiscal na minha vida para digitar, na época, eu não sabia nem o que era CNPJ. E a pessoa que me ensinou, ela falou assim: você não tem um CPF? O CPF seu é único no Brasil inteiro. Então, o CNPJ é de uma razão social. E isso aí é o da empresa. Então, você tem que explicar para que a pessoa que seja claro, de forma simples e rasteira, né? A gente usa esse termo rasteira, não é de diminuição. É para que fique claro. A comunicação tem que ser muito clara para que o colaborador entenda a importância do que ele está fazendo. E não fazer no automático. Porque o automático quem faz é a máquina que alguém já ensinou. O ser humano ele tem que aprender a fazer as coisas rapidamente, mas de forma eficaz. Jeito de ser do Nordestão, qual é a palavra que primeiro vem à cabeça de vocês para falar em excelência de atendimento? Gostar de gente. Gostar de gente, ela gosta desse tema. Gosto. Cuidado, né? Cuidado em tudo. Cuidado no detalhe, né? Então, todos os profissionais em todas as áreas, a gente tem que estar muito atento aos detalhes, para que o cliente, quando ele entre na loja, ele esteja na loja já pronta para ele, para a experiência de compra dele. E esses detalhes também, dentro da nossa profissão como líder e líderes que somos, o cuidado no detalhe também para os nossos colaboradores, junto aos nossos fornecedores, junto aos nossos prestadores de serviço, né? Esses detalhes fazem toda a diferença. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar atento aos detalhes para que a gente consiga aí mitigar alguns riscos, né? E a gente não ter erros aí nas execuções, nos planejamentos. Então, o detalhe, cuidar no detalhe, para mim, eu acho que faz toda a diferença em tudo. É antecipar-se aos fatos, né? O Nordestão sempre se antecipou aos fatos. Como é de conhecimento seu particularmente, quando o Nordestão foi receber em Natal o Carrefour, o Extra, isso anos 90, início dos anos 2000, se colocavam um grupo de líderes num ônibus e foram para Fortaleza, foram para Recife, conhecer o jeito de operação daqueles concorrentes que estavam chegando. Ele estava se antecipando, ele estava planejando como reagir. Foram feitas grandes reformas na loja do Nordestão para receber esse concorrente. Inclusive colocados ar-condicionados nas Aham, lojas. o próprio PDV, né? Automatização de frente de loja, A gente tudo agradece a concorrência por isso. isso. E isso é estar atento, é se antecipar, perceber o que o cliente quer. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento, mas o e-commerce do Nordestão, o que a gente chama clique e retire, ele foi concebido e posto em execução em menos de 30 dias, Em meio à pandemia. em meio à pandemia. Ele é fruto da necessidade. Ele estava sendo pensado
com cautela, com precisão, mas naquele momento a empresa não podia perder venda, a empresa podia fazer com que o cliente voltasse ao Nordestão, mesmo que não viesse fisicamente. E foi naquele corre-corre, naquele reboliço que nasceu o Clique E Retire. eu acho que tinha outra urgência, né, Vivi? É porque o Nordestão entende a capilaridade dele, a importância dele no abastecimento das famílias aqui de Natal, naquele momento da Covid, majoritariamente aqui em Natal. Então a gente não podia deixar de atender o cliente que precisava ficar isolado com um distanciamento social, apesar do supermercado ser um serviço essencial e, por decreto, inclusive, precisar continuar aberto. Mas a gente precisava atender e abastecer as pessoas e tinha de inventar uma nova forma, né? Olha só que interessante. Um ano antes da pandemia, o Nordestão fez o desenho do planejamento estratégico dos próximos 5 anos, que iria até 23, 24. Ninguém nunca cogitou uma pandemia no mundo, né? E se pensou nisso, né? Como a gente alcançar os clientes que estão saindo da adolescência, os jovens adultos, né? Porque eles gostam de mundo digital, etc. E ali teve o primeiro entendimento de que seria necessário esse clique retire ou qualquer nome que fosse. E o que é que acontece? Vem a necessidade urgente e a gente não podia perder market share, né? O Nordestão sempre foi muito forte, né, no market share. 60% da população de Natal compra no Nordestão. É isso que diz os indicadores da Nielsen. Então, a gente, baseado em dados da Nielsen, né, que fique bem claro. Então, o Clique Retire teve essas duas pegadas. Uma foi trazer o cliente digital, o jovem que está ali, que gosta de ter tudo no computador, e atender o pai desse cliente, que não era tão digital, era meio analógico, feito eu, e que começou a se familiarizar com o aplicativo, Sim. né, e fazer essa compra. E nós começamos em 2 lojas, hoje já estamos em 6. Em 6 lojas nós já tem Clique Retire. E tem uma ferramenta no Clique Retire, no aplicativo Nordestão, que eu acho que o cliente ainda não descobriu e pode usar muito bem, que é sugerir e fazer recomendações, tá? No aplicativo do funcionário, que é outro aplicativo só para o colaborador, isso já é bem praticado, né? O pessoal vai lá e faz as suas sugestões ou reclamações ou pontuações, como queira chamar. Mas do cliente, não. Ainda é pouco usado para isso, né? Então, assim, eu acho que a clientela Nordestão, eles ainda vão descobrir nesse aplicativo essa ferramenta, tá? De fazer mais uso disso, porque é uma ferramenta muito boa. E a gente agradece muito quando eles começaram a usar, porque a Com informação tá certeza. lá, ó, trazendo, sinalizando 1000 coisinhas. Porque se o Nordestão tem hoje esse jeito de ser, é justamente porque a gente consegue ter o feedback genuíno dos nossos clientes dizendo onde a gente precisa melhorar. Exatamente. Eu queria muito agradecer a participação de todos vocês, Jane, Nóbrega, Vivi, que é de casa, que eu conheço de uma vida inteira, e dizer para vocês que acompanham a gente, que está terminando o ano, mas em 2026 a gente vem mais uma vez com outros episódios do Nordcast para trazer inspirações. Eu confesso que essas reuniões aqui com gente que eu não tenho, às vezes, muita troca, têm sido muito ricas para mim também, para entender um pouco mais internamente como é essa cultura do Nordestão, que já vem desde a criação da minha família, enfim, mas para mim tem sido muito rico entender um pouco mais, me aproximar do dia a dia de vocês. Então agradeço mais uma vez a participação e a gente se vê no próximo ano, cheio de conversas inspiradoras. Eu espero que vocês aproveitem.